Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre transição planetária. Quem busca por autoconhecimento, quem entra nessa linha de estudos e tal, né, procurando aí saber de onde vim, o que aqui faço, para onde vou, cedo ou tarde vai acabar tomando contato com esse assunto, sobre que o planeta está em transição e etc. E o que eu tenho estudado, né, que eu também tomei contato e vi muita coisa a respeito, né, são possibilidades, assim, do que pode estar acontecendo, do que não pode, do que já está acontecendo. E para as pessoas que são mais observadoras, elas percebem que já está em uma transição o planeta. Ou a humanidade está numa mudança, né, está mudando, não, às vezes não é o planeta, às vezes é a humanidade, né? E se o planeta vai chegar a, digamos, aquele clímax, né, de uma transição que com a humanidade atual resultaria numa catástrofe, né? Porque mudar a energia para uma energia que está num outro patamar, sendo que a humanidade ela não mudou a energia dela ainda, causaria um choque. Então esse choque de energia, né, teria ali uma incompatibilidade. Então nesse reajuste, né, causaria aí muitos danos. O planeta ia se convulsionar, né, ia tremer, e aí inverter polos, né, muitas coisas seriam possíveis. E seria assim uma possibilidade para estar acontecendo, digamos assim. Aí as pessoas elas querem datas, né? E as datas, por que essas datas não são dadas? Porque é mais ou menos assim, é como se fosse uma coisa quântica. Não tem uma, não dá para você fazer uma conta assim prática, né, e falar não é tal data. Porque a humanidade muda, assim como as pessoas mudam, né? E se a pessoa muda assim para ela desperta, né? Ela começa a emanar uma energia diferente. E isso de ter esse encontro de energia pode ser uma data adiada ou até anulada, né? Assim, desse choque, né? Por exemplo, é, como falam de cinturão de fotos que está vindo e tal, e a Terra já está entrando, então vai ter que ter aquele ajuste de energia. E digamos assim que esse cinturão de fotos o que seria? Algum astro que está próximo, ou a Alcione, né, o Sol Central, mandou algum pulso de energia, né, e está chegando, o que seria isso? Eu não saberia precisar bem o que seria isso. É, mas seria uma energia que está superior à Terra, né? A vibração tá melhor do que o que estão vibrando aqui na Terra, porque o que se vibra aqui na Terra é muito baixo. Então, teria que haver um ajustamento. Digamos, essa energia ela vai cobrindo a Terra, né? Que nem uma onda, vai cobrindo e tal. E, e nesse processo, as pessoas elas têm que ir se adaptando, digamos, à energia. Então, estaria havendo assim esse cinturão, digamos assim, como se fosse água, né? Se tem um ambiente sujo, você joga água, ele vai limpando, vai levando aquela sujeira embora, né? Se continuar o fluxo, vai levando a sujeira embora. Então, levando a sujeira embora que está aqui, digamos que você tem uma malha mental. O malha mental ele digamos assim, é como uma camada de poluição, né? Que a gente vê ali nas cidades densas, tem aquelas camadas de poluição. O malha mental ele seria mais ou menos isso. E a maioria das pessoas, elas perderam sua individualidade, então elas vivem nesse malha mental. Então esse malha mental as controla. E essa energia mais forte, ela vem, e como que isso aí é uma camada de poluição, né? Como que vem, é como se fosse um vento forte que vem e limpa aquela camada de poluição. Então essa energia ela faz isso com o malha mental, ela vem limpando. E limpando esse mar elemental, limpando essa poluição, quando limpa a poluição, a gente vê melhor, né? Quando o mar tem poluído, se ele vai limpando, a gente vê com mais clareza, vê com mais lucidez, vê o fundo, né? Uma água poluída, a gente vê uma água limpa, né? Quando limpa, tem os peixes, vê os fundos, tais, corais, essas coisas todas, que a água poluída já não tem. E, e limpando esse mar elemental, as pessoas, né? Nós passamos a ter mais lucidez. E então é assim que vai acontecendo. Com essa mais lucidez, a pessoa desperta, né? Então ela passa a vibrar uma energia diferente e tal, e faz com que a energia ela não tenha já tanto impacto, né? Então se essa energia ela vir limpando aos poucos, que nem as pessoas que canalizam, né, a fraternidade branca e tal, os mundos confederados, falam que os mestres eles estão cientes de que vem essa energia e vem no pulso, digamos, forte. Eles antecipadamente eles mandam energia. Eles vêm, eles têm esse controle e tal, então eles vêm e mandam energia numa em
em porções homeopáticas, né, para não causar nenhum dano e tal. Então ele vai mandando, vão controlando aquele fluxo, né. Então aí tem muito apoio de naves também. Às vezes a pessoa vê nave, vê não aquele disco metálico, mas ela vê uma bola de luz. Né? Então aquela bola de luz é como se fosse algo já multidimensional, né, que vem, entra na Terra e tal, entra nos vulcões. Então já está trabalhando nesse controle de energia para estar homeopaticamente elevando a energia da Terra, mexendo onde que tem para mexer, sem causar as catástrofes, sem que o mundo ele se convulsione, que nem às vezes a pessoa, digamos assim, recebe reiki, né? Tem a pessoa que recebe reiki e passa muito mal. Aí você se pergunta, por que passou mal se está recebendo uma energia boa? Porque tinha muita coisa ruim dentro dela, então aquela energia ela vai, entra em conflito e expulsa, né? Às vezes tem muita toxina e tal, expulsa aquela toxina, então aquela toxina vem à tona, né? Então causa mancha de pele, um monte de coisa ali e o estômago revira e tal, a pessoa fica aí alguns dias ruins, né? Porque tá limpando as toxinas, tá? A toxina tá sendo limpa. E aí, mas a fraternidade, ela procura tá fazendo esse trabalho de forma que não venha causar as catástrofes, né? E as catástrofes, digamos que elas vão deixar para quando vir essa onda, aí que é o prazo que a humanidade teria. Mas aí, se essa onda ela vir não pulso forte, ela vir, digamos, homeopaticamente também adentrando e cada vez ela vai intensificando. E se a humanidade acompanhar essa onda, né, vai ter uns desconfortos e tal, mas a humanidade vai acompanhando no despertar e tal, né, que a gente vê aí tem muitas pessoas despertando, então essas catástrofes podem ser adiadas ou até não acontecer, né, então a pessoa vem, a Terra vem e entra nessa essa era dourada, né, só que muitos falam que é muito difícil que isso aconteça porque a humanidade parece que não expressa, né, como a massa ali, não expressa esse desejo de mudança, né, eles já desistiram, né. Aí digamos que muitas almas, muitas monas já deixaram isso daí para ver o que acontece mesmo. Então, então existe uma possibilidade grande de estar havendo a inversão do polo e tal, né, e ter essas catástrofes e tais. Mas a data em si, né, eu acho que eu já até cheguei a falar que quando alguém canaliza alguma coisa, nunca dá a data, né? Aí eu penso que assim, eles sabem sim a data, só que eles não dão a data. Porque não tem por que dar a data para ser humano que está aqui no ego e tal. Não, eles não vão saber nem o que fazer com isso, não vão saber nem interpretar. E vão usar como pânico. Tipo como o 2012, né? O 2012, o que seria assim? Muitas pessoas que estão sensitivas sentiram mudanças, né? Que sentiram que mudança de energia. E aquela coisa, a transição, né? Mesmo que a Terra não passe por uma transição, a transição ela está em cada um. Né, e queira um dia nós queiramos ou não, nós vamos passar por uma transição, que seria a transição aí de perder o corpo físico ou transmutar esse corpo físico, né, que seria o mestre ascenso, seria a ascensão, transmutar o corpo físico, aí não teria a morte, né, aquele descarte, o normal que as pessoas estão acostumadas a descartar o corpo físico, ele fica aí. Né, a própria pessoa, quando ela ascensiona, ela muda a vibração e ele muda para outro plano, para outra dimensão. E sobre as catástrofes de não ter data, seria aquilo, né? Como que é uma coisa quântica, ela pode não ter, ou ter amanhã, ou daqui não sei quantos anos, mas eu acredito, assim, pelo que a gente vê, que a gente estuda e tal, que é uma coisa iminente, né? Que pode estar acontecendo, e pode ser, digamos, daqui a dias, ou alguns anos, ou séculos, né? E as almas que estão aqui, elas estão, digamos, comprometidas com essa mudança, com essa transição. Estão cientes e tal, então vêm para trabalhar isso, né? Mas aí tem o problema da Matrix, que ela acaba tirando o foco delas, né? Elas ficam presas nessa gosma, não é uma malha mental, mas uma gosma que prende as pessoas. Elas vêm ficar presas nessa gosma aí e aí deixa tudo isso de lado, então fica para outra vida. Então, assim, isso aumenta, como que essa gosma vai ser removida, né, ser pulverizada, então aí a gente vai ter aquela convulsão do planeta. Então essas almas que estão comprometidas, elas podem estar vindo, digamos, pode não estar começando, digamos, a transição nessa vida, então acompanha todo o processo, né, é uma experiência, assim que a gente que vem, digamos assim, mais consciente, né, digamos que a maioria está inconsciente, está no processo certo dele, né, certo entre aspas, porque está essa bagunça aí, mas eles ficam presos com mais facilidade nesse malha mental, nessa Matrix. Então a gente vem e acompanha todo esse processo, ou seja, é uma experiência interessante para a alma que vem para observar isso, né,
para observar como que acontece a transição de um planeta, mas não de fora, não da quem está nas naves observando tudo de fora, está no apoio, né, tá dando muito apoio, tá mandando energia, tá cuidando dos que estão encarnados aqui para que não aconteça alguns acidentes ou que essa pessoa se desvie, né, elas cuidam e mandam, digamos, intuição, né, que seria quase uma canalização, que a pessoa ela vem como intuição para o que ela pode fazer ou não, né, para se livrar, para não consumir certos alimentos, para não se cair as drogas, não fazer o que as pessoas comuns não ser levadas para esse caminho, para ficar presas nessa gosma de malha mental. Então, assim, tem muita gente acompanhando isso daqui, né, às vezes muito mais do que está aqui em campo, né, digamos que as almas que estão encarnadas estão em campo, estão atuando nesse período, né, que a Terra passa, que pode se estender e pode não ser só uma encarnação. Então você pode estar nessa encarnação, você pode desencarnar e volta para continuar a acompanhar a continuação desse processo, né, que é um processo que vai durar ali, digamos, algumas centenas de anos. E então, assim, é diferente porque quem encarna vai encarnar no problema, vai fazer parte do problema. Então, ali em algum período da sua vida, você acaba fazendo parte do problema também. Então, é uma experiência direta, digamos assim. A pessoa ela vê o que está acontecendo porque ela vai entender perfeitamente. É diferente de um ET que às vezes ele vem e não entende o ser humano, não entende porque o ser humano é agressivo e tal, né? Eles veem o ser humano às vezes como um semelhante, como um ser racional e tal, só que não entende, né? Como o fato do ser humano estar comportando como um animal, né? Mesmo tendo cérebro que o potencializa a fazer tantas coisas, né? A ser como um ET mesmo, né? Bem inteligente e tal. Às vezes tem deles que não entendem, né? E para entender tem que encarnar, tem que ver os problemas que o ser humano passa, ver como que é essa gosma mental que prende todo mundo, como que é essa Matrix, né? E uma alma que encarna, que vem de fora, que vem a trabalho e tal, ela vai despertar, porque dentro dela já está esse ser desperto, então vai apenas passar por esse processo, porque tem o tempo de o processo da infância ali, né? E na infância esquece tudo. E quando essa alma ela não tem o controle do corpo total ainda, né, que está desenvolvendo e tal, está no esquecimento, então esse corpo ele fica ali à deriva, né, fica ali no malha mental, fica entre os adultos, as pessoas que estão aí na Matrix, que vai tentar doutrinar esse corpo, até que essa alma esse corpo vai se desenvolvendo. Então nesse período, né, a própria alma da pessoa está cuidando ali, para que a criança não vai fazer nenhuma besteira, não vai se ceder às drogas, essas coisas e tal. Né? Então há um certo controle, né? Uma certa vigilância, não só da alma, mas da equipe toda que está trabalhando. E vai chegar na certa idade, como esse corpo ficou íntegro, né? Tem uma mente íntegra, que não foi, por exemplo, se a criança ali na adolescência começa a usar drogas, já danifica o cérebro, a alma já não vai poder fazer muita coisa com o cérebro danificado. Então, assim, tem que ser um corpo educado, um corpo que esteja íntegro, né, que não esteja danificado de nenhuma forma, para que essa alma possa estar encarnando bem nesse corpo e atuando. Então essa alma, essas almas que vieram para acompanhar essa transição, então já fazem isso com o corpo. Ele vai sendo cuidado e tal, vai ser livrado de um monte de coisas, né, do que as pessoas comuns estão sujeitas. E aí chega um certo período, essa pessoa vai despertar. E esse despertar ele é contínuo, né, não acontece em tal idade, não, tal idade, 20 anos, 30 anos, 40, não, vai continuar. Né, enquanto esse corpo manter íntegro, a pessoa vai ter a pessoa encarnada aqui vai ter campo para estar trabalhando e desenvolvendo cada vez mais. Então aquela coisa de ter o velho, né, só o velhinho lá e vai ser muito, muito mais sábio e tal, tem poderes que até eles não mostram, porque não tem tempo que ficar mostrando poder para o humano. Né, então ele vai se desenvolver muitas coisas, e mesmo encarnado a pessoa vai estar vivendo em vários planos. Ou seja, o corpo físico, se ele for bem tratado, se ele for livre de drogas, a alimentação sutil, né? Onde a pessoa poder ir, vai, né? Se ela vê que pode dar mais um passo, dá o passo, não fica parado onde está, não vai avançando, né? A pessoa hoje ela sabe que precisa parar de comer carne, viu que já dá para parar agora, para, né? Come muito doce, né? Come só muito açúcar, vai diminuindo, dá para parar de consumir açúcar de vez, para, né? Então onde que vê que dá o passo, onde que vê assim que a pessoa pode pisar ali com segurança, vai, né? Avança, porque esse desenvolvimento vai ser contínuo. E quanto mais o tempo passar, mais ancorar a alma, mais ancoragem da alma a pessoa vai ter. Então, mais ela mesma, ela vai ser, mais assumir o controle do corpo, né, que é ela própria buscando já ir por isso, ela vai ter isso. E ela vai passar, o pior obstáculo, eu diria que é a dualidade, porque ela vai estar ancorando uma coisa que não é vista ainda por todos, né, que é a alma e tal, e vai estar vivendo nesse sistema, né, que busca o materialismo e tal, então ela vai viver essa dualidade que vai perturbar ela
por um tempo, né? Até que essa alma ancore e fique mais lucidez. Quanto mais lucidez, menos esse malha mental, essa gosma mental vai estar influenciando essa pessoa. Então ela vai ficar independente disso. Então assim, não interessa nada o que tem aqui, o que pensam, né, o que fazem, a pessoa fica bem livre disso, então ela vai começar a trabalhar o próprio processo. Isso em si já é uma transição, né, a pessoa já tá fazendo essa transição para a alma, né, para um plano de mais elevado de consciência, onde boa parte da população tivesse, já mudaria o mundo, já seria aqui totalmente diferente. Então, se o mundo não vai, faça a sua própria transição. Então, essa transição vai ser contínua na pessoa, né, porque a alma ela é ilimitada. Né, o corpo ele pode ter aí, digamos assim, um suposto limite, mas chegou no limite do corpo físico, ele tem ali a ascensão. Então, não precisa estar se preocupando com essas coisas. E, assim, faça a sua transição. E esse é um processo de acompanhar, né, que eu estava falando, de acompanhar como que um planeta Terra, como um planeta, não só a Terra, acho que vários mundos eles podem passar por isso, e a gente acompanhando isso ganha uma certa experiência para lidar com mundos nessa situação, né? Às vezes não tem só esse mundo, vai ter outros mundos, tá? E a gente vai lá, opera, e às vezes não para estar... É como um treinamento, digamos, de soldado. Primeiro você tem que estar em campo, depois você vai coordenar. Né? A gente está aqui na fase de estar em campo, de estar conhecendo como que passa por esse processo. Depois, conhecer tudo isso, ver como que funciona, a gente vai poder estar coordenando. Digamos que os coordenadores vão ser pessoas que estão nos orientando. Né? As pessoas que estão, digamos, anjo da guarda, né? Pode chamar de anjo da guarda, mentor, o que for, mas tem ali uma equipe que orientando, mandando intuição, né? Às vezes canalizações, para as pessoas que estão em campo, para estar ali... não se perdendo, né? Não se colando, fazendo que se perdendo, esquecendo, né? E ficar presa nessa roda de encarnação que nem as pessoas normais. E a gente podemos estar encarnando porque é assim, digamos, a transição ela começou há tantos mil anos, às vezes não é uma coisa recente, né? Começou há séculos atrás. Então a gente vem encarnando, acompanhando, fazendo parte dos problemas, vendo bem o que acontece, né, quando faz parte do problema. Aí vem o período de despertar e começa a transição. Aí digamos que a transição ela não se completa, digamos, nessa vida. Você pode não ter aquela fase crítica, né, o clímax, que ser o planeta invertendo os polos e tal. E aí você vai reencarnando, né, reencarnar, digamos, nesse período de transição e depois também, para ver como que as coisas vão ficar depois e tal. Então aí fica uma grande experiência de como que acontece a transição de um planeta, e aí a pessoa assim vai poder, se ela despertou, se ela passou dessa fase, dessa transição com lucidez, ela vai poder ser um coordenador, né, vai poder coordenar as coisas lá de cima. E assim, às vezes, se a pessoa, às vezes é um coordenador, digamos que se um coordenador encarna, né, às vezes, só que aí vai encarnar para fazer a diferença mesmo, mas seria aqueles mestres da ciência, né, que nem Jesus e tal, que aí já é outros casos, esse daí. Mas a grande maioria, acredito que né, que as pessoas que estão despertando, que estão observando todo esse processo, né, e enquanto observa esse processo, também ganha muito, porque ganha experiência, aprende a se livrar dessas coisas, a ficar livre, né, mesmo tendo todo esse suporte, né? E eu acredito sobre chips também, porque assim, a coisa aqui na Matrix, né, eles têm uma tecnologia ferrenha para manter as pessoas alienadas, para que as pessoas não despertem. Então eles chipam as pessoas. Na quarta dimensão, né, não, eu não diria quarta, é no astral, que essa Matrix, né, esse sistema todos, tem pessoas no astral coordenando essas coisas, né, que controla muitas coisas que estão aqui, que eles foram explantados e tal, eles fazem o controle. Então eles têm toda uma tecnologia extrafísica que eles aplicam também, digamos, nas suas ovelhas, que são as pessoas que vivem na Terra, que estão no controle deles, né, presas no malha mental. Então vai ter chips nas pessoas para poder manter essa ligação, essa conexão com o baixo astral e tal. E pode ser que as pessoas que vêm para fazer essa mudança, né, para que não se sinta muito especial, né, para que venha aquela coisa da vaidade, que se agem especial, né, pode ser que essas pessoas venham também com chips, só que com chips, digamos, bloqueadores, para bloquear os sinais que essa Matrix envia. Teve um tempo aí na Guerra Fria, parece que estava sendo enviado um sinal, digamos, da Rússia para os Estados Unidos, né, um sinal ali que baixava a frequência, né, causava estresse nas pessoas, tipo um HARP, né, o HARP é ali que tem ondas, pode mexer nas ondas cerebrais das pessoas, causando incômodo e estressando, né, e eu não sei precisar bem como que esse sinal foi captado, não sei, alguma assim, frequência de rádio, alguma coisa assim. E eles foram pesquisando, né, eles foram ver que era tipo uma arma que
mandava, então causava esse estresse, né? Ou seja, baixava a frequência das pessoas. Então elas mais incomodadas, mais estressadas, né? Como em soldados, né? Piorava. E acho que na Bíblia tem alguns relatos de armas, né? Psicotrônicas que tem ali quando Moisés ele vagava pelo deserto ali com uns 40 anos, né? Com as pessoas ali vagando pelo deserto, que ele ia, né, caminhando e destruindo tudo que encontrava pela frente, né, com a ajuda dos UFOs, né, que muitas vezes ajudava e bombardeava as cidades que tinham pela frente. Por isso que eles eram imbatíveis, né, porque, ou seja, quem tem um UFO, quem tem ETs, né, que se falavam que era Deus e tal, e muitas vezes falavam que os exércitos dos inimigos, eles fugiam amedrontados, né, eles não viam nada, mas eles fugiam, porque seriam essas armas que os discos, né, os ETs, eles usavam. Então eles amedrontavam, causavam pânico e medo nos exércitos que estavam ali para conter aquele avanço do exército de Israel, né, para não deixar destruir a cidade deles povoada, porque a ordem era destruir tudo, né. E aí vinha e eles eram em número muito maior, né, com certeza tinham melhor armamento do que quem estava vagando pelo deserto, né, ali passando fome e tal, para viver tinha que saquear as cidades que eles invadiam. E ia com uma minoria de pessoas, e não era tão fácil assim invadir sem uma ajuda de um UFO. E aí aqueles UFOs eles vinham e causavam aquele pânico, né, nos exércitos que iam contra os exércitos de Israel. Eles fugiam e amedrontados, largavam as armas. E então essa é uma tecnologia, digamos assim, muito utilizada por esse pessoal, esse povo escuro, né, das sombras, do que está aí no lado negativo. E eles criam, sim, toda essa parafernália, essa malha, né, que cobre o planeta. Eles podem ter grades cobrindo, né, como aí você tem muitos satélites que nem sabe para que funciona, né, tem milhares de satélites, né, e muitos desses podem estar a serviço de mandar essas frequências que faz com que a vibração da Terra mantenha baixa, né, é como uma fazenda mesmo, como prender o gado, né? As pessoas estão presas, como ovelhinhas ali presas, né, nas cercas físicas, e aqui na Terra tem toda uma parafernália, como que a humanidade ela desperta mentalmente, né, ancora a alma ali, então ela vai ancorar o que ela tem em outra dimensão. Então toda essa parafernália tecnológica pode estar contendo, né, a Terra, envolve a Terra numa grade que tem vários satélites, então contém aqui mais entre quarta e fica mais na terceira dimensão, então dificulta as pessoas estarem despertando. Então os ETs encarnados aqui, eles podem ter um chip que bloqueia esse sinal ou amplia o sinal com a equipe, né, que ficou não desceu, não está em solo, né, a equipe que ficou ali no apoio. Então pode ter, normal as pessoas que são contratadas ter chips, vários chips, né, chips bloqueadores, chips para poder estar acompanhando o que está fazendo aqui e tal, além do que está muito além de quinta, sexta, né, que tem a mona da pessoa que também acompanha todo esse processo. Então é uma coisa muito complexa. E as pessoas às vezes que estão presas no malha mental, elas têm medo disso daí, porque é como se elas veem um vazio, né? Para elas tudo o que existe está aqui, está nesse mundo, né? Elas não conseguem ver algo além, né? E às vezes quem já veio de fora, mesmo que não tenha essa lembrança clara, porque a mente ela não tem esse suporte, não suporta tanta coisa, né? A pessoa dentro dela tem isso, né? Tá os corpos sutis todos lá e convivendo com essas dimensões, então tem isso. Então vê esse universo muito amplo, então entende e percebe que isso aqui não é nada, né? Que não é nada, e além disso não ser nada, né? Mesmo não sendo nada, mesmo sendo uma ínfima parcela do todo, podia estar em harmonia. Então seria uma coisa muito mais agradável de estar vivendo aqui, né? Para as pessoas que vão ficar aqui, né, vai ficar uma vida muito agradável na hora que harmonizar com a natureza, porque se for desconectado, viveu ali na gosma mental, e tem esses caras controlando elas tudo, como se fosse no cercado ali, na Matrix toda, né? Cercaram o gado, estão usando eles. A diferença, deixa eu falar só a diferença desses caras que optaram pelo lado escuro, né, e da luz, né, dos confederados. A diferença básica está na alimentação, né, por isso que eu falo na alimentação. Então, quanto mais sutil for a nossa alimentação, melhor. Porque em dimensões mais sutis, nós geramos energia para alimentar o nosso corpo físico. Então, se você quer um corpo físico, você tem que gerar alimento para aquele corpo físico, né? Você tem ali meios, né, que você tá ali a centelha divina, porque quando se manifesta uma energia, se manifesta um ser, né, se individualiza, se manifesta, ela vai juntando energia ali, a consciência, e forma um corpo, né? E a partir de então, essa consciência ela sustenta esse corpo com a energia dela, com o equilíbrio mental, né? E quando você cria um sistema de encarnação, que a alma que encarna, ela não tem energia ela tem energia para alimentar o corpo sutil dela, que é a alma. Agora, para alimentar o corpo denso, já não tem energia, então precisa pegar essa energia do exterior,
né? Então, se cria todo um plano também que fornece essa energia, que nem tem o reino vegetal que alimenta o reino humano de espontânea vontade, porque é uma coisa natural, porque, por exemplo, o fruto. A árvore ela desenvolve o fruto, tá? Que isso aí foi tudo criado, né? Não foi uma coisa que foi natural, tá? Já foi planejado para alimentar esses seres que iam usar esses corpos físicos que eles não têm capacidade para alimentar. Então, a árvore ela gera o fruto, e esse fruto ele é para ser colhido, né? A pessoa o animal ele colhe o fruto, come a polpa, então sobra o que? O caroço, e o caroço ele joga na terra e dá continuidade. Então, assim, esse fruto ele é uma doação da árvore para esses seres animais estar se alimentando, né? Naturalmente, porque vai beneficiar a árvore, porque ele vai carregar aquele fruto, vai estar semeando, vai estar plantando essa semente em outros lugares. Você vê que tem passarinhos que enterram as sementes, né? É uma coisa bem natural. Então, assim, tem esse sistema natural, né? Que às vezes a pessoa fala, não, mas aí não vai comer o animal, mas vai matar a plantinha, né? É uma coisa absurda, né? Comparar, digamos, uma planta ali que não tem, uma coisa bem básica, né? É outro reino, né? E de um animal que tem um ser que anda, que tem vida, que sente dor, que vai gritar se você matar ele e tal. E se a pessoa tem essa comparação, né? É como se fosse uma comparação de uma planta com o ser humano. Né, já que ela consegue fazer essa coisa, essa comparação tão grande, se ela está, digamos, num nível tão evoluído assim, né, porque vai chegar num ponto que a gente vai ver tudo como igual também, mas não agora, não é a nossa situação. Então a grande diferença seria dos da luz com os da sombra seria isso, né, os da luz eles buscam essa alimentação mais sutil e está suprindo o próprio corpo, vai chegar um momento que ele supre o próprio corpo, né, então ele vai viver só do que é natural, ali já seria o suficiente, o ideal seria viver do que é natural. E os da sombra, eles, por buscar esse lado escuro, mais denso, então eles impregnam a humanidade com isso também. Né? A humanidade agora ficou presa a consumir o reino animal, porque eles estão sendo consumidos. Né? É que nem aquele velho ditado, né? Seria ditado, é uma lei, né? Assim como é embaixo, é em cima, né? Então, o que a humanidade está fazendo com os animais, usando os animais, né? Usando para alimento e tal, ela é usada também numa outra escala. Né? Então esses caras que estão ali no astral, né, coordenando tudo, eles utilizam a energia, por isso que eles mantêm a humanidade vibrando nessa energia densa, porque ela fabrica essa energia densa, as quais eles se alimentam. Então a diferença é essa, né? O ser que está na sombra, ele se alimenta de energia de outro ser. Né? Eles não conseguem gerar a própria energia dele. De forma que, se a humanidade despertar, se essa grade de malha mental for rompida, esses caras, a humanidade desperta e para de gerar essa energia densa. Ela tem que romper o ciclo. Por exemplo, a pessoa ela vê um mosquitinho, ela mata. Vê uma formiguinha, mata. Vê um inseto ali, o inseto pode picar, pode ser venenoso, mata. Né? Então, ou seja, ela está matando. E como que ela pode exigir não morrer? Né? Que tem todo esse sistema aí que tolhe milhões de vidas, né? Milhares de vidas todos os anos. Né? O trânsito, guerra, doença, tais. Né? Então esses seres eles matam a população também. Então tem que romper esse ciclo, né? Não causar dano ao menor ser, que esses seres que estão aí, digamos, eles têm uma visão maior e tal, também vai estar rompendo esse ciclo. É uma coisa, digamos, quase automática. Então esses seres eles vêm e se alimentam da energia mais densa que a humanidade gera. Então a diferença é que eles estão presos, né? A pessoa quando opta por esse lado negativo, né, das sombras, né? Às vezes ela, inconscientemente, como nasceu dentro do sistema, ela acaba sendo inserida nisso daí. Então é daí que a alma vai lutar para poder despertar a pessoa para sair desse sistema. Então enquanto está nisso, eles vão utilizar a energia de outros seres. Então ela mata para poder comer e tal, sem precisar disso, né? Ela precisa porque a pessoa ela é convencida disso por causa da Matrix. Ela convence que a pessoa precisa daquilo. E a pessoa aí forma o ego, que o corpo ele se vicia. O corpo, se você mirar numa direção e mandar ele vai infinitamente, né? Se não tiver uma mente, uma alma ali para controlar e falar, não, tá errado isso daí, né? Ele vai, né? Então, essa Matrix ela começa a tolher mentalmente a pessoa, para que a pessoa ela fique burra, né? De uma forma bem direta assim, dizer, a pessoa não pensa por a própria cabeça, ela pensa pela Matrix, a Matrix pensa por ela, né? Então a alma não ancora ali para tomar o controle e falar, não, tá errado isso daí. Então a pessoa vai acreditar e vai defender todo esse meio daí, porque o corpo ele vicia, né? Então o corpo sem mente ele vai fazer o que foi, digamos assim, a natureza implantou nele alguns mecanismos automáticos, né? Que seria a fome, então ele vai ter o paladar que vai dar preferência para ele a vários alimentos, né? E vai causar alguns prazeres dependendo do que ele faz. Então o corpo ele vicia e fica preso nesses prazeres.
né? E a Matrix ela vai e joga nessa direção. Então se jogou, digamos assim, na carne, dá algum prazer, ela vai ficar presa ali se não tiver uma mente para controlar e falar não, tá errado. Então a diferença é essa, né? Muitas pessoas vão fazer parte disso, né? E os escuros, os caras que estão na alta dimensão ali coordenando tudo isso, que estão ali, que são os fazendeiros, digamos, eles ficam dependentes dessa energia, né? E essa é a grande diferença. Eles não geram energia para nutrir, para manter a forma física deles. Eles têm que roubar essa energia de outros seres, no caso o ser humano, e o ser humano rouba essa energia dos animais, né? O ser humano tem pessoas que acreditam, que acham que parando de comer carne morre, né? Então eles também eles estão nessa condição, né? Eles não têm como, eles acreditam que eles precisam dessa energia do ser humano, né? Que eles são como vampiros, né? Assim como o ser humano, né? Em escala, assim como é embaixo é em cima e tal. E então essa é a grande diferença, né? Quem opta por esse caminho, né? Tá do lado dos caras, tá fazendo o mal, mesmo que a pessoa inconscientemente ela faça esse mal lá, ela está fazendo. E então, se a humanidade desperta, o que acontece? Ela para, digamos, se liberta, né? Tem a libertação animal e tal, para de matar os animais, para de usar eles, rompe, né? Quebra esse elo. Ela quebra um elo entre o humano e os animais, entre o animal. Quebra esse elo. Então aí vai ter um outro elo que o que vai acontecer? A humanidade vai parar de gerar essa energia densa. A humanidade ela vai se iluminar, né? Vai ser uma consequência de parou de romper esse ciclo, para de gerar essa energia densa. Então os caras vão ficar com fome. Eles vão vai acontecer o que com eles? Como acontece com os famintos mesmo. Vai definhar e vai morrer. A Terra, como eles já estão no astral, né? A Terra vai sugar. Eles vão passar pela segunda morte, a morte da alma, né? Eles estão na alma, então a morte, eles vão morrer, vai desencarnar também, que nem nós aqui, nós morremos, nós desencarnamos, só que eles já estão na alma, então eles vão para o corpo mais sutil, né? Então esse corpo mais sutil, obrigatoriamente eles vão ter uma outra dimensão. Só que tudo que eles fizeram, você desencarnando daqui, você tem uma vida, né? Digamos de 100 anos. E de alma você tem uma vida de milhares de anos, né? E vai ser isso que eles vão estar perdendo. Né, eles vão estar perdendo isso e vão desencarnar para a mônada. Então vai ter uma libertação, né, que eles vão ter também. Só que aí a perda deles vai ser muito grande, né, eles vão perder muita coisa aí. E então, assim, a diferença seria isso. E uma transição, aí tem os meios oficiais que jogam várias possibilidades, né, de explosão solar. Né? Eu acredito assim, muitas coisas já não aconteceram porque tem toda essa equipe de seres protegendo a Terra, né? Então se tiver uma explosão celular, eles botam ali uma barreira, né? Isso aí é coisinha básica para eles, botam lá e protege, né? Se não for para acontecer, não vai acontecer. Então, eu acredito que muitos asteroides que vêm para se chocar com a Terra, né? Isso aqui antes já é barrado, isso daí. Então os meios oficiais que muitas vezes captam, eles nem divulgam nada porque não, vão explicar o quê, né? Alguém parou. Não é a gente, quem que é? Né? É os caras que vocês negaram o contato, que estava tentando um contato positivo aqui, vocês negaram e fizeram com negativo para trocar tecnologia e tal, e essa coisa toda. Né? Eles não querem, eles não falam nada disso. Então deixa aí. Então a gente fica meio que, por Deus, o mundo tá inteiro. Né? Então assim, uma coisa interessante, se houvesse uma explosão solar, né, que falam que pode ter um apagão, né, que vai queimar todos os processos elétricos, porque vindo isso, apaga também, queima todos os satélites, derruba todos os satélites. Então se tiver uma rede que está mandando energia, mandando a vibração baixa, aqui a frequência baixa, para que isso aí age diretamente no cérebro e tal, né, isso aí é rompido. Então as pessoas podem ter um despertar, as pessoas que estão prontas para isso, né, que se preparam, que abre esse espaço para uma dimensão muito maior, né? Agora as pessoas céticas, elas podem pirar, né? Podem literalmente pirar, porque se quebrar toda essa rede, digamos, tem essa rede de controle, né? Que mantém as pessoas na baixa vibração e tal, e impede que o cérebro dê esse salto. Então quebrou essa frequência que está emanando essa vibração, quebrou, porque aí desliga todo o aparato tecnológico, né? Então rompe todos esses sinais, né? A gente está sendo bombardeado por sinais o tempo todo, que milhares de satélites, né? Antenas, emissoras de TV, mandando sinais para todo lado. Então isso aí quebra, rompe, né? Então vai ter um silêncio na Terra. Então a escuridão seria essa. Então nessa escuridão a pessoa ia poder se ouvir, né? Então a pessoa que já está buscando por isso, ela vai ter, digamos, um despertar, porque não vai ter mais aquela barreira, que nem lá no gado que caiu a cerca, então eles podem fugir, né? E aí a coisa pode ficar meia louca, meia maluca, porque vai ter o astral. Então muitas pessoas estão conectadas com o astral, né? Que nem eu falo no vídeo anterior, eu acho que falei dos sonhos também,
né? Que a pessoa nos sonhos, a gente sai do corpo e cada um vai para onde está vibrando, né? Então aí rompeu essas cercas, né? Então aí a coisa vai pirar, né? As pessoas que não se prepararam para isso, que não entendem nada, que não elevaram a sua vibração, as pessoas que elevaram vai estar em conexão com planos superiores. Então ela vai ter uma maior lucidez e tais, e as pessoas que não, elas vão pirar, porque aí vai ver o astral, vai ver o umbral, né? Que nem as pessoas que tomam aquele chá de santo daime e tal, e vê a coisa como ruim, né? Porque elas não têm aquela vibração tal, elas não se prepararam e tal, então ela puxa pro lado que tá aquela vibração e tal. Então, seria, digamos, o lado positivo, né, que uma explosão solar poderia dar e apagar tudo isso daí, porque tem muitos aparelhos funcionando desses caras, né, toda essa parafernália tecnológica, que a maioria da tecnologia, mesmo a física que a gente usa, como TVs, rádios e tais, né, tá mandando sinais, tá mandando frequências negativas para as pessoas. Então, isso já seria desligado, né. Então, e sobre uma transição assim, digamos, o que poderia estar acontecendo agora, né? Além disso daí, isso aí é uma possibilidade. Outra possibilidade é da Terra estar convulsionando, chega aquela onda de energia muito forte, né? Aí já não tem muito o que fazer, que nem o tsunami mesmo, vai aquela onda, cobre tudo, aí a Terra convulsiona, porque não estava preparada para aquilo. E aí vai ter um apoio, né? A Terra, isso aqui não está à deriva. Então tem muitos já naves aí observando nesses momentos e tais, para quando acontecer qualquer coisa eles vêm e interferem. E então aí sim eu vou falar das possibilidades. Né? A possibilidade é que muitas pessoas podem ser retiradas durante esse catástrofe. Se retirava antes, que fala que são as pessoas que são resgatáveis, né? E então a transição ela se dá não só no plano físico, né, que vai ter muitos aí bilhões de desencarnados, né, digamos assim, acho que um terço ou 2/3 da humanidade desencarnaria. E assim, no astral também, né, essas pessoas que estão desencarnando também passam por transição. Então ali vai ter muito suporte, né, naves apoiando e tal. E então interessante seria ter essa limpeza, né, desligar todos esses aparelhos, a catástrofe, então desliga todos esses aparelhos, toda essa parafernália, para que as pessoas possam despertar e para que esse astral seja limpo, né? Para que essa equipe toda que está aí limpe esse astral, né? Pega as almas que tem ali, leve embora, leve para planetas que estão primitivos e tal, de acordo com a vibração de cada um, né? Que aí eles não vão precisar estar passando pela segunda morte, eles encarnam ali no animal que está no outro planeta, né? E dão uma continuidade ali, que na segunda morte eles iam perder muita coisa. E seria mais fácil também para estar resgatando as pessoas, que as pessoas iam ter mais lucidez, porque não ia ter mais aquela vibração, mantendo a vibração baixa mesmo no astral, né? Que aí essa rede que eu suponho que exista, né? Digamos assim, quase certeza que mantém a vibração baixa, ela age no astral também. Então a pessoa desencarna, ela continua no astral vivendo aquela ilusão, né? Então fica presa, né, naquele ciclo de reencarnação, vai e volta, que é os caras do astral que estão coordenando isto. E então, rompendo essa rede toda, então até no astral as pessoas que estão lá ficam livres. Elas vão ver com mais lucidez, então elas passam por uma transição também. Né? Então seria essa possibilidade. Então já existe esse apoio. Então esse apoio, tanto no astral, tanto no físico, eles vão ficar aqui, vão ajudar com as naves, no transporte dos desencarnados. Às vezes eles vão pegar pessoas físicas, pessoas que estão em corpos físicos, que precisam estar aqui para ajudar na continuação do plano físico. Né? Então vai digamos assim, na reconstrução da Terra. Então muitas dessas pessoas, na hora que começar, digamos que assim, eles quis ver que não, agora não dá mais para segurar, né, esse tempo de catástrofe, né, esse eclipse, não dá mais para segurar, então eles começam a atuar. Né, então assim, que nem eu tenho um livro que eu indicaria ali, é a Hatch, né, eu vou botar o link na descrição do vídeo para quem querer baixar. Ele cita, por exemplo, digamos assim, semanas antes, ou dias antes, as pessoas começam a sumir. Né, algumas pessoas começam a sumir e tal, né, seria um sinal de que a coisa está próxima, está bem próxima, digamos, nos próximos dias já pode acontecer. Então, se vê, não está desaparecendo de muitas pessoas, está e tal, né, seriam pessoas que estão sendo levadas e como seria o processo dessas pessoas serem levadas? Muitas pessoas não podem ser levadas conscientemente porque seria um choque para elas, né, o ET, pai, ficar vários dias fora, né. Então essas pessoas são postas para dormir, né, e vai ficar inconsciente e vai ter um despertar porque elas vão voltar, vão ver a Terra destruída, né? Às vezes estão nem tão conscientes assim, então poderiam pegar as pessoas que estão mais conscientes para estar já ciente,
do que estaria acontecendo. Então essas pessoas elas seriam levadas, vão para as naves, ficam lá e tal, vão ser conscientizadas do que vai estar acontecendo e tal, no período, né, as pessoas que já sabem mais ou menos disso, como que está acontecendo, como que a coisa está aqui, e que seriam pessoas necessárias para estar voltando e dar continuidade, para estar reconstruindo, né, quando a Terra for harmonizada e tal, para quando harmonizada, diria não, mas quando for equilibrado, quando as catástrofes, né, quando os tremores pararem, quando a Terra se tranquilizar, aí poderia estar voltando e reconstruindo, colocando aí uma humanidade nova e mais consciente, né? Então, poderia ser muitas pessoas em corpos físicos serem levadas, né, antes de começar, e até durante as catástrofes, né, as pessoas serem retiradas ali, né, como vem a abdução, eles vêm, desfagam. É como um teletransporte, né, joga aquela luz e teletransporta as pessoas. Eles têm a tecnologia para isso, é básica, assim, tem coisa, é o de menos para eles. Eles poderiam estar fazendo isso com toda a humanidade, se fosse o caso, só que não é o caso, porque a humanidade ela entrou nesse caminho, é uma forma, digamos assim, até consciente, né, escolheu estar nisso, assim. Então se vem algo e salva elas, né, a humanidade como todos, tal, vocês destruíram o planeta, vamos dar um planeta novinho para vocês. Não, eles têm que ver as consequências, né, para aprender, porque é o caminho, digamos assim, desses planos, é assim, aprender com o erro, né, então muita gente acaba aprendendo com o erro. E quem for poupado é porque vai poder estar ajudando na reconstrução. Então, assim, a transição ela vai ser uma coisa assim muito intensa, né? Tanto no plano físico, como quem desencarnar vai ter coisa para fazer, vai atuar muito, né? Vai ser digamos, um período de muito conturbado. Então, seria algo assim, falando de possibilidades, é o que pode acontecer, né, em poucos anos, né? Não daqui quantos anos. É uma coisa assim, é algo iminente, mas é difícil precisar, né? Pode acontecer em poucos anos ou se estender, né, ou não acontecer. Não acontecer eu acho difícil, né? Olhando a situação aí do jeito que está, a humanidade se negando a mudar, a menos que algo desligue esses aparelhos, né, então permita mais lucidez para as pessoas, né, mas talvez isso tenha um lado positivo também, né, digamos que a pessoa lutar contra tudo isso, né, lutar contra a cerca, né, ela aprende a lutar, mesmo tendo toda aquela vibração negativa, ela aprende a lutar, que nem as pessoas que vão no umbral fazer resgate, né? Digamos, ali a vibração é extremamente negativa, extremamente densa, né? Então, se for uma alma nova ali, fica presa ali mesmo, né? Não sai. Então, viver nessa matrix seria uma forma de criar resistência contra essas armas, contra esse malha mental, né? Então, se cria resistência, então pode entrar em qualquer lugar, né? Então, você tem anjos que vão no umbral, né? Às vezes tem alguma coisa para fazer ali, então vai ter eles muito evoluídos, eles vão e entram lá e não se contamina com nada, né? Porque já adquiriu essa resistência, né? E talvez todo esse plano, toda essa bagunça que existe aqui, nos ajude a criar essa resistência, né? Para que futuramente a gente possa entrar em qualquer lugar, né? Não vai ter limite para poder estar entrando, não vai ter lugar que o povo negativo crie que você não possa entrar lá e falar, não, tá errado isso daí, acabou, agora acabou, né? Então, por enquanto, eles podem fazer tudo isso daí, ter laboratórios, ter pessoas presas no laboratório estudando, às vezes eles vêm aqui, prendem o duplo etérico da pessoa, né? Se tem o duplo etérico, eles vêm, prendem, sequestra e começa a utilizar lá e fica como uma espécie de voodoo, né? A pessoa começa a ser um robozinho deles, né? No plano físico, eles fazem muito com as pessoas. Então, se chegou a hora de acabar, você vai lá e, não, acabou esse laboratório, liberta as pessoas que estão lá, destrói tudo que tem lá, né? Queima. E então adquire, né, essa imunidade contra isso. E é aquela coisa que eu falei, pode ter chip, né, que está bloqueando esse sinal, ou a pessoa pode estar talvez despertado isso e por conta própria mesmo, né, desenvolveu essa capacidade natural de resistir a tudo isso. Então tudo que existe tem um porquê, né? A coisa assim não tá o universo não é um caos que nem parece aqui, né? Aqui, digamos, está acontecendo uma experiência, né? Então faz parte do todo fazer experiências, né? Nessa fase do todo se conhecer. Então ele vai fazendo várias experiências e tal, então tudo isso faz parte do todo. Então não tem como algo estar errado, estar fora do todo, né? Então, sobre catástrofes, acho que sobre isso seria isso. E não entrar naquela onda de catastrofismo, né? Que a pessoa que fica preocupada e tal, e aí o que eu vou fazer? O mundo vai acabar. Então, isso aí é uma jogada, digamos assim, do negativo, né, do plano negativo. E outra coisa interessante em observar sobre isso é que falam que desde que o mundo é mundo, prevém o fim do mundo, né? Então, sempre, digamos assim, as pessoas mais antigas sempre marcam datas para o final do mundo, né? Então, que nem as mais recentes, digamos assim, acho que foi
os povos mais antigos, né, conhecem mais datas. Nós conhecemos o que? O ano 2000, né? Aí 2006 falaram que aconteceu uma grande transformação também. Aí 2012, né? Agora estão jogando aí para 2025, né? Também. Aí então o Chico Xavier ele preveu que haveria um contato se não tivesse guerras e tais a partir de 2019, né? Então assim, são coisas, são previsões, mas quem prevê, quem faz as previsões entra naquele campo quântico. Né? A pessoa entra em contato com um astral, e nesse astral pode ter dimensões superiores, onde as coisas já acontecem, né? Que vai estar ancorando aqui. Só que aqui é a única coisa que vai ser escrita, né? Entre você pensar e escrever, então vai ter ali um tempo que pode se ir retardando, né? Mas seria algo que já está, digamos assim, para acontecer, né? Então, ter um contato é uma coisa inevitável, né? Tem que ter, né? E o que esse pessoal escuro está fazendo é adiar isso. O máximo que eles conseguem, eles vão estar adiando, né? Eles vão estar o máximo que enquanto eles puderem estar controlando, enquanto eles puderem estar no controle, eles vão estar atuando. E quando eles veem que não tem mais jeito, que vai ter o contato e tal, aí eles vão apresentar os caras que estão do lado deles, né? Então muito cuidado com o que vem de oficial. O que vem do lado oficial, muito cuidado, que esses caras não estão nem aí pro bem da humanidade. Eles estão vendo só o lado deles. Então eles podem apresentar uma raça bonzinha, né? Eles falam, esses daqui são os ET bonzinhos, e os que estão lá fora é o ruim, né? Eles vão sempre colocar a fraternidade, os confederados como ruim, como os invasores. E pode ter a tal guerra espacial também. Eles usam o arsenal, as naves que eles têm, né? Os Estados Unidos já com engenharia reservas, com trocas que eles fizeram com esses ETs também que estão trabalhando do lado deles. E já tem muitas naves, eles podem estar simulando guerras espaciais e falar, ó, a humanidade, vamos se unir para combater os ETs. Né? Então esses filmes aí, eles podem estar dando uma ideia do que pode estar acontecendo. Sempre para colocar como se fosse um problema. Então assim, tem que estar muito esperto, saber dessas coisas, para saber o que, na hora que acontecer, se vê alguma coisa estranha, saber o que pode ser aquilo. Né? E é aquela coisa, se está vindo de meio oficial, de NASA, de governo e tal, esses caras sempre mentem, né? Eles liberam alguma coisa quando vê que não tem jeito. Não tem jeito, aí libera. Ou alguém entra lá e faz algo que eles não querem, que não pensavam. Porque tem muita gente tentando se infiltrar no governo. Então é uma... É assim, um despertar contínuo, né? Como, por exemplo, o vegetarianismo, né? Antigamente era inconcebível, né? Aparecer na televisão, o pessoal sempre zoava com a própria ufologia, né? Para fazer matéria de ufologia, zoava, tinha aquelas piadinhas e tais, né? Eles mandam aquela ordem, ó, não trata esse assunto com seriedade, né? Faz desse jeito. E aí todo mundo acaba seguindo a ordem. Só que aí tem o despertar da humanidade. Então, tipo, vem uma juventude que encarna para promover, para está conduzindo essa mudança. Então essa juventude crescendo, ela vai também se infiltrar nos governos, na mídia e tal. Então vai sempre ter uma coisinha ali ou outra. Então vai ter que aprender a diferenciar tudo isso, a ver essas coisas também, né? Mas quanto a isso, sobre catástrofes, né? Pessoa que está preocupada, não, devo estocar alimento, né? E você tem aí 1 bilhão de pessoas passando fome, você vai estar estocando alimentos, né? Eu não sei se é uma coisa que vai estar fazendo. E é aquela coisa, é viver no agora, confiar, né, continua trabalhando no autoconhecimento, que vai estar entrando em contato, e entrando em contato, né, expandindo, vai estar utilizando seus corpos mais sutis, e esses corpos mais sutis, como eles são mais amplos, eles pegam o todo, né, então eles já têm a solução do que fazer, então a pessoa intuitivamente vai estar seguindo, fazendo o que ela tem para fazer. Então o que ela tem que fazer é estar buscando mais de si mesma, né, e às vezes, vamos supor, as pessoas aqui, elas acreditam terem muitos problemas, né, problemas pessoais e tais, buscando a si mesmo, esses problemas vão estar se resolvendo, porque entrando em contato com o todo, se expandindo, então não tem um problema que outra pessoa já não teve, ou que você já não teve em vidas passadas. Então, se entra em contato com tudo isso, então vem a solução. Então a solução, ela ancora, né? A pessoa intuitivamente, mesmo que não saiba, ela vai e chega na resolução daquele problema. E a maioria dos problemas que a pessoa vai ver estava na gosma mental, naquele malha mental. Né? Quando ela vai buscando mais de si mesma, ela vai ficando livre dessa gosma mental. Então ela vai ver que a maioria dos problemas não era dela, era da gosma mental. Né? E vai viver essa dualidade, que ela vai se sentir numa outra dimensão e ver o resto do mundo preso nessa gosma mental. Então ela vai ter que entender isso também, vai ter que entender esse processo e aceitar. Né? E aceitou agora, né? Sai dessa ilusão de tempo e tal. Vive como se fosse uma continuidade, né? Entende a pessoa vendo, né? Buscando mais de si mesma, ela vai ancorar mais a alma, vai entender que não existe morte, vai ver que tudo é uma continuidade, respeitar o período de sono, entender como uma continuidade, né? Que ela não vai terminar nada, ela vai deixar o corpo ali para descansar, e no outro dia ela vai
voltar para o corpo, vai retomar, então é uma continuidade. Então já tem que ir tratando essas coisas assim, né? Então acho que sobre catástrofe seria isso, né? Não ver isso como que fosse uma coisa e tal, que vai acontecer e ficar com medo, né? E cada um se vai ter que fugir para tal lugar, né? Cada pessoa está onde tem que estar, aquela coisa, busca mais de si mesmo, vai entrar e buscando mais de si mesmo, tem os corpos mais sutis que estão em contato com o todo, é mais amplo, está em contato com a equipe de apoio, então intuitivamente a pessoa já faz o que ela tem para fazer, né? Tudo que tem que fazer é buscar o despertar, o próprio despertar, né? Não o despertar dos outros, buscar o próprio despertar, entrou em contato, então vai estar agindo de forma que o coletivo todo vai ser ajudado, vai fazer o papel de humano mesmo que veio fazer, não de humano que está invertido, está preso na Matrix. Então acho que seria isso, né, sobre catástrofe, do que pode estar acontecendo. Então, é... enfim, espero que vocês tenham entendido, né? Se ficou alguma coisa, assunto que a pessoa queira saber, mande, deixa a pergunta aí no vídeo, na descrição eu deixo o link do blog e do Facebook, podem entrar lá e deixar perguntas também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.